Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Uma iniciativa ousada que deu certo. Há 60 anos entrava no ar a TV Tupi. Começava a ser contada a história da TV brasileira. De lá para cá, tecnologia, empreendimentos e profissionais cada vez mais especializados fizeram da TV brasileira sinônimo de qualidade com reconhecimento internacional. No programa de hoje, vamos analisar os rumos da TV no Brasil e como o tema saúde aparece na mídia. Para conversar conosco estão no estúdio André Libonati, analista de conteúdo do canal Futura, Janine Cardoso, cientista social do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e Arthur William, membro do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Participa também do programa Márcia Correia Castro, superintendente do canal Saúde. Da TV Tupi, a interatividade. No ar, a TV brasileira. Boa noite, amigos. A televisão surge para entreter, né? De certa forma, para manter esse homem, depois de um trabalho árduo, num entretenimento, né? Quase que uma recuperação de energia para uma volta ao sistema de produção. Essa ideia lá do início, né? E ela entra, eu penso que como um projeto político, né? Mas tem um crescimento assim assustador, efetivamente, naquele movimento militar, né? De 64. 60 anos depois, quase 90% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho de TV. Antes mesmo de aprender a falar, os brasileiros encontram na televisão um ponto de referência para hábitos e costumes. A mensagem da televisão nesse sentido é de importância fundamental para o padrão educacional da população. É pela televisão que a gente aprende muita coisa no nosso país, porque não só em programas voltados para a educação, mas até em situações como o que se convencionou chamar de merchandising social. As primeiras vezes que o tema da AIDS apareceu na televisão brasileira, por exemplo, foi nas telenovelas. E as telenovelas não são produtos educativos, são produtos de entretenimento. A tecnologia em si, todas elas permitem a comunicação de fato, né? Ir de volta, todas, não tem comunicação, a tecnologia que é unidirecional, todas elas permitem para que se faça. Agora, se o conteúdo vai ser o melhor, vai depender de todos nós e principalmente dos que estão hoje por detrás dos processos, né, das linhas. Até aonde se deseja que vá essa interatividade. Porque uma coisa é a interatividade real e concreta. Outra coisa é você aumentar o número de possibilidades de resposta desse público para o que é oferecido de antemão, que é uma falsa interatividade. Talvez em nenhum país do mundo se assista tanto à televisão e a televisão participe tanto da vida das pessoas como no Brasil. Seja tema de conversa, tema de botequim, tema de todo o cotidiano da população. André, conteúdo, né? Quando a gente vê que televisão surge com o principal objetivo de entreter, claro que sempre com um projeto político por trás, isso segue sempre assim. Quando a gente pensa em conteúdo, a televisão é um lugar propício para a gente desenvolver esse tema, conteúdos, pensando também que ela acaba de alguma maneira educando, informando ou ditando hábitos e costumes? Olha, eu acho que é fundamental o papel da televisão nesse sentido de conteúdo, porque como a gente viu ali na reportagem, a TV, com certeza, principalmente no Brasil, é a grande massa de informação da população. Então, assim, a gente sempre costuma dizer lá no Futuro que a gente tenta unir a educação com o entretenimento, que é uma forma mais fácil das pessoas absorverem aquela informação, né? E a gente educação e entretenimento não pode mais ser dissociado, né? Eu acho que durante muito tempo a gente colocou como se fossem coisas que, né, distintas, que tivessem lugares diferentes, funções diferentes. Mas se elas não estão juntas... Eu acho que fica muito mais fácil você aprender, eu acho que fica muito mais fácil você absorver aquela informação quando ela vem embalada em alguma coisa mais, assim, atrativa. Então, acho que nesse sentido, acho que... E se a gente pensa, então, nas pessoas, na população mais jovem, né, hoje em dia isso fica ainda mais... Eu acho que tanto a população mais jovem quanto a população mais velha, acho que você tem que chegar essa informação a diferentes públicos, a diferentes classes sociais
E acho que unir essas duas informações, esses dois métodos, acho que é fundamental para a sua informação chegar onde você deseja. E é possível fazer isso na Eu televisão? acho totalmente possível. Janine, saúde e comunicação. É possível dissociar as duas coisas? Se a gente vai ter a saúde que a gente deseja se a gente não der a importância necessária para a comunicação? Acho que não. Acho que não. Acho que a gente pode recuar nesse vínculo a tempos imemoriais, digamos assim, né? O que tem de saúde na comunicação e o que a comunicação tematiza, aborda a saúde. Eu acho que os tempos que a gente vive hoje, essa ligação tá, assim, não dá mais para desfazer e ela é renovada a cada dia. Mas é renovada a cada dia de vários pontos de vista, com vários objetivos e através de cada vez mais meios diferentes também, né? Acho que não tem nada simples aí, né? Eu estava pensando, vendo a reportagem, ela começa como entretenimento, mas desde sempre ela começa também como um espaço dos anunciantes, ou aqueles que produziam a programação. Isso é uma das condições, não é a única, mas certamente sempre dialogou com essa rede de interesses também. E com toda uma cultura anterior, né, do teatro, de outros gêneros narrativos, enquanto a TV ia construindo a sua própria linguagem. Do rádio, né? Do rádio. E o rádio vinha com viés educativo, né? Também. O próprio cinema, quando nasce, também nasce na cabeça dos seus idealizadores, talvez, com um componente educacional muito forte, mas não foi por aí, digamos assim, que se desenvolveu a indústria do cinema, o que não quer dizer que não haja um cinema educativo. Acho assim, essa potencialidade de ser usado para fins educativos ou de entretenimento, ou de divulgação científica, ou informativo, é sempre uma das possibilidades que estão disponíveis. Agora, o peso, né, o investimento maior ou menor que se dá a uma ou outra, depende de outros fatores, né? Assim, agora, eu acho que é isso. Nos dias de hoje, não só você consegue dissociar educação, comunicação e saúde, como cada vez mais também aqueles que querem investir nessa ligação têm que lançar mão de estratégias de entretenimento. Atraentes, né? Atraentes. Você não consegue mais concorrer, digamos assim, nessa oferta se você também não dinamiza as suas produções e tal. Acho que isso é uma condição que a gente tem que considerar, que a gente tem que pensar, mas também talvez não acatar como um dado indissolúvel, né? Até porque senão a gente acaba repetindo e não vendo outras alternativas. Acho que essa é uma, certamente. Arthur, a gente aqui no Canal Saúde, tradicionalmente, fala do direito à saúde, né? De todas as interfaces que esse direito tem, de como ele foi conquistado. Quando a gente pensa em direito à comunicação, isso é uma coisa que você acha que está clara em termos de cidadania? Você acha que as pessoas sabem que a comunicação é um direito de todos nós? Então, o ser humano ele é comunicativo por natureza. Mesmo calado, ele se expressa através dos gestos, entre outras formas de comunicação. E nós entendemos o direito humano como uma condição para existir democracia. Sem direito humano, a comunicação não existe democracia. E apesar do próprio vídeo dizer que a televisão chega a mais de 90% da população brasileira, não existe, o conteúdo não é diverso, não existe uma diversidade no conteúdo, as regionalidades locais não estão contempladas nesse conteúdo. Então, efetivamente, grande parcela da população brasileira ela está excluída não de ter acesso à informação, mas de produzir informação, de veicular informação e se apropriar dessa informação, por que não? A Constituição de 1988 fala entre a existência harmônica entre três sistemas, o sistema público, o estatal e privado. Se você for analisar o espectro eletromagnético, que são os canais, por exemplo, de televisão, os canais de 2 a 69, você vai ver que 99% são de emissoras privadas. TV pública você tem uma, que no caso do Rio é a TV Brasil, e TV estatal você tem a TV Senado. Então, não há uma existência harmônica entre essa diversidade de canais que o Brasil poderia oferecer. Então, quando você liga a televisão, você vai ver sempre mais do mesmo. Você troca de canal, não tem nenhum conteúdo diferente que vai te acrescentar algo novo.
Partindo desse princípio, então, o direito à comunicação não está efetivado, não temos esse direito atendido, né? Não, claro que não. Poucas famílias hoje no Brasil, um número restrito, controlam a comunicação, tanto a comunicação eletrônica de rádio e televisão, como a comunicação escrita, jornais, revistas. Poucas famílias, na verdade, não são nem grupos sociais, mas famílias mesmo controlam essa comunicação. Então, efetivamente, esse direito humano à comunicação não é exercido em sua plenitude no Brasil. E isso fica mais preocupante ainda quando a gente vê a partir da matéria que existe sempre um poder, um projeto de poder ligado à televisão. Se você tem esse projeto de poder nas mãos de tão poucas pessoas, né, que diversidade é essa, que direito é esse, que comunicação é essa que a gente pensa. Posso aproveitar só para fazer um link na fala do Arthur? Eu acho que essa dimensão que ele traz é fundamental e ainda nas nossas discussões no campo da saúde, digamos assim, pouco exploradas. Isso já estava lá, eu acho que desde a 8ª. Quando a gente, na época, claro que estávamos saindo da ditadura. Da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E que se cunhou, digamos, um vínculo não tão cristalizado como esse que a gente estava falando antes, entre saúde e democracia. O lema da 8ª passava por aí, e podia ser conjugado em várias ordens, né? Saúde é democracia e democracia é saúde. Porque envolvia não só o regime democrático, mas como o direito à liberdade de expressão, que eu acho que durante muito tempo acabou sendo visto de uma maneira mais restrita. Mas, entre muitos daqueles que participavam, estava colocado não só o direito de ter acesso à informação veiculada pelas mídias, etc., mas o direito também de produzir a sua própria informação, de tematizar, de participar do debate público sobre os temas de saúde e não. Então, assim, essa dimensão, acho que o Arthur traz, às vezes, no nosso debate, nas nossas iniciativas setoriais no campo da saúde, eu acho que não tem o merecido destaque. A gente acaba, digamos assim, nos limitando, não que isso não seja importante, isso é avanço, enfim, tem muita luta nisso, mas a ficar restrito ao acesso à informação, à transparência da gestão, fundamental. Mas isso está longe de assegurar o direito à comunicação. O direito à comunicação também é o direito de cada um, de cada cidadão ou de cada ser humano poder se expressar. E a gente tem, na verdade, a gente tem casos, experiências de sucesso que mostram que o contrário dá mais certo, né? Por exemplo, quando na época da epidemia de AIDS, quando se começou a falar disso no Brasil, que as primeiras campanhas do Ministério da Saúde formuladas lá de cima para baixo, que eram uma derrota, né? Não davam resultado, e a gente só conseguiu contornar e estabelecer esse diálogo quando você trouxe a sociedade civil para pensar junto o que se devia falar sobre AIDS no Brasil. Ou seja, quando você diversificou os atores que falavam sobre saúde. Eu acho que a gente tem uma tradição muito forte na saúde, que sendo as falas, digamos, autorizadas. Claro que são fundamentais. Claro que elas têm que, inclusive, prestar conta à população, enfim, à sociedade. Mas elas não são as únicas e elas têm que dialogar com outras, né? Com outras vozes, com outras agendas, com outros saberes sobre saúde tão legítimos quanto, né? Claro que isso não quer dizer uma concordância absoluta, mas é daí que nasce o debate público, né? É reconhecendo a diferença e a pluralidade. Então, eu acho que há muito ainda para a gente avançar nesse campo, e eu acho que o encontro das agendas, digamos assim, né, do pessoal que trabalha mais com direito à comunicação, como aquele que trabalha, digamos, com direito à saúde, como campo fundamental de atuação, tem muito ainda o que se beneficiar e potencializar. Esse caminho, e além também, a gente está falando sobre essa dificuldade do direito à comunicação, além também de diversificar também como é que essa informação chega, como é que ela é abordada. Então, a gente sempre pensa lá no canal assim, a gente tem que falar de saúde, que não é um tema fácil, da maneira mais simples possível. Não adianta a gente falar de uma forma técnica, porque a gente esse assunto só vai ser segmentado para uma classe. Então, a gente tem que mostrar como é que é a saúde, como é que é a prevenção, como é que fala sobre a doença, fala sobre a cura, mas de uma forma simples, para que ela chegue tanto no médico, mas também que chegue na dona de casa do interior, o estudante da capital. Então, assim, já existe uma dificuldade desse acesso à comunicação. Se a gente não tiver esse assunto elaborado de uma maneira simples, objetiva, então fica mais complicado ainda, né? Eu acho que o grande nó da questão da saúde da mídia hoje no Brasil, e aí não por acaso, a contribuição que a gente aqui no Canal Saúde tenta colocar, é que, considerando essa história de um projeto político, né, por trás da televisão, e aí
eu acho que tem um projeto econômico, de mercado por trás disso também, a gente termina vendo espelhado na televisão brasileira a saúde como uma questão individual, como uma questão particular. Então, se você fizer exercício, se você se alimentar bem, se você fizer as suas consultas ao médico, se você escovar seus dentes, se tiver hábitos de higiene, aí você vai ter saúde, como se a saúde dependesse disso. Só disso. Como se fosse possível alguém ser saudável morando num bairro poluído, num bairro que é sujo, do lado de um lixão clandestino, enfim. E aí sem segurança, sem etc, segurança, né? sem emprego. Como é que vocês veem isso? E é preciso que, é importante isso que a Márcia está falando, porque vários canais hoje já possuem programas ditos ligados à saúde, mas justamente traz essa temática mais da saúde como um direito individual, como serviço individual. Uma responsabilidade individual, isso, né? Que eu acho que... E não vou entrar nesse mérito, mas assim, é uma abordagem bem superficial de um tema profundo, ainda mais dentro do Brasil. Então é preciso assegurar que hajam canais específicos de determinados temas. Por que não um canal só da saúde como o Canal Saúde? Por que não um canal só de educação como a TV Escola? Por que não um canal só da cultura? Hoje esses canais eles estão só na parabólica ou em empresas de televisão paga. Por que não garantir um espaço para esses canais que prestam serviço público de suma importância dentro da televisão aberta que chega gratuitamente à população? A televisão digital está chegando e com ela traz a interatividade. A gente estava até falando de interatividade aqui. A televisão comercial ela não vai te proporcionar uma interatividade que traga saúde para a população da forma como o Canal Saúde trabalha. Só o Canal Saúde que pode prestar esse serviço. Então é importante, por exemplo, que o Canal Saúde e a TV Escola estejam na televisão aberta digital para prestar esse serviço não apenas no audiovisual, mas através da interatividade. Por exemplo, educação à distância via TV digital. Isso tudo é possível, mas se esses canais públicos que já existem não estiverem contemplados na televisão aberta, a gente não consegue implementar essa política pública que é debatida em conferência. Estava até falando sobre o atraso da comunicação, né? A saúde já tem conferências há quantos anos? A comunicação teve agora, só em 2009, a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Sem previsão para ter a segunda. Sem previsão para ter a segunda. A nossa legislação maior da comunicação é de 1962. Você imagina, a primeira transmissão de um programa em rede aconteceu em 68. Então, você consegue imaginar uma legislação de 62, não tinha internet, não tinha comunicação em rede, não tinha nada que a gente tem hoje e ela que rege as comunicações atuais. Então a gente precisa tirar do museu essa legislação da comunicação para conseguir trabalhar essas dinâmicas que a gente está discutindo aqui. O que dificulta isso, Arthur? A gente está falando de poder, a gente está falando de algo que não é possível ser mexido porque há grandes interesses envolvidos? Então, são as velhas oligarquias, né, da comunicação eletrônica. São famílias tradicionais da comunicação que já eram famílias tradicionais de seus estados que dominam. A gente chama de oligopólio da comunicação. Então, são monopólios locais que dominam a comunicação. Então, a gente sabe que a família que domina a comunicação em determinado estado, ela também tem ligação política, ela está no Senado, ela está na Câmara. Então, são pequenos oligopólios que estão no Legislativo Federal, o Legislativo que faz a lei. Então, como você vai mudar a lei se há um interesse, se o deputado ou o senador é dono de uma emissora de rádio e televisão? Então, é difícil, e só a sociedade mesmo se mobilizando para a gente conseguir ter uma mudança. Só para trazer um dado, os únicos artigos da Constituição brasileira que não conseguiram ser regulamentados até hoje são os artigos que tratam de comunicação. 221, 222, 223. Para ver o tamanho do poder envolvido nisso tudo. Posso só dizer duas coisinhas em relação a isso? Assim, um é que eu acho que é isso, assim, claro, né? A comunicação está, digamos, quer dizer, a legislação ou o marco regulatório enfrenta dificuldades tremendas para avançar. A gente sabe, eu me lembro da 9ª ou da 10ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente passava um abaixo-assinado pela lei da informação democrática, ou pela democratização da informação. A gente já tentava esses vínculos, esses links, enfim. É claro que a gente na saúde teve uma configuração muito específica, né? Diferente do que se observou na comunicação, mas até, digamos assim, tentando fazer um pouquinho o advogado do diabo, a gente sabe também que no campo da saúde, convivendo com os avanços, houve uma série de rearranjos dos interesses
de grupos econômicos, ou mesmo de deputados que também, como tem o seu canal de rádio, de TV, também em geral está ligado à sua clínica, ao seu plano. Eu acho que a configuração é bastante distinta, mas a gente também, a gente saúde, né, digamos assim, teve que se haver com isso, negociar, e ainda hoje sofremos, digamos, uma série de entraves no avanço do SUS, fruto desses acordos e configurações. Permitiu avanços, mas também, assim, não é um mar de rosas. Por outro lado, eu só queria destacar um aspecto da questão lá inicial, nem sei se eu vou retomar direito a questão que você propôs, Renato, ou que a Márcia também estava tensionando. Não, dessa questão de que cada vez mais, a despeito dos nossos avanços, a comunicação, a oferta, né, de informações, de campanhas, eu não estou falando só da mídia, estou falando muitas vezes das estratégias que as instituições de saúde geram, estão muito concentradas na responsabilidade individual ou nos cuidados individuais da saúde ou na responsabilidade pelos cuidados individuais da saúde. A dimensão coletiva quase não aparece. Cada vez mais, eu acho que ela está sendo abafada, até assim, digamos, numa apropriação da perspectiva da promoção da saúde, que buscava considerar justamente todos esses fatores da determinação social da saúde, digamos assim, não só biológica, não só individual. Eu acho que hoje a gente está digamos assim, está num impasse grande. O tiro pode sair pela culatra, a promoção pode reforçar a responsabilidade. A gente acaba encontrando, digamos, com aquela tradição mais normativa, mais higienista, que estava lá no iniciozinho, lá no século XX, que a gente discutiu tanto. Muitas vezes, eu acho que hoje, claro que é atualizado e falando em termos de promoção, né? No final das contas, a gente está falando lá... Absorvendo cidadão, o discurso... se você não entrar na luta da dengue, não vai dar jeito. E a gente não vê a discussão, por exemplo, do saneamento. Sumiu da discussão da dengue. Lixo, né? O saneamento entrou, eu me lembro que me chamou muita atenção, porque eu estou estudando a questão da dengue. O saneamento foi muito polemizado na época da campanha eleitoral. Mas na época de discutir epidemia de dengue, saneamento não entra, fornecimento regular de água não entra. Entra, de novo, a questão lá dos cuidados individuais. Não estou dizendo que isso não é uma dimensão importante e que tem que ser tocada. Mas sozinho não resolve nenhuma questão, né? Além do que também não é simples, acho que cada um de nós individualmente, se a gente olhar, cuidar de todas as possibilidades de criadouro do Aedes, por uma série de características, não é tão simples como a gente quer fazer parecer, né? É complexo o negócio, mas ainda assim, não dá conta, digamos assim, de uma política pública de enfrentamento da epidemia. Então, acho que a gente tem que fazer a crítica da mídia também, claro, sempre, mas também a gente tem que olhar mais criticamente, acho que sobre as nossas próprias produções, né? Eu acho que a gente, às vezes, perde rumo. Eu acho que vou puxar a sardinha para o nosso lado lá. Acho que uma coisa muito forte lá no futuro é que a gente fala muito da saúde, mas na questão familiar e coletiva, não só do indivíduo e tal. Então, assim, por exemplo, a gente tem alguns programas que falam sobre saúde, como desde campanhas do Ministério da Saúde que são veiculadas no canal, campanhas de engajamento que a gente fez agora, a gente acabou de fazer com a parceria com a OMS, que era o título, era bem emblemático. O que você vai fazer com o que você sabe? Ainda no campo individual, sem se falar no coletivo. Mas a gente tem alguns projetos que a gente trata dessa forma, de uma maneira mais ampla. Tipo, a gente tem um projeto chamado Maleta Futura, que é uma maleta temática, que a gente já teve umas 4 edições, se não me engano, e uma delas é a maleta saúde. Então, essa maleta é uma mala mesmo, contendo kits com DVDs, com cadernos de atividades, com materiais de parceiros, de instituições que trabalham com esse tema. Elas são distribuídas para as instituições da nossa rede de mobilização comunitária no país inteiro. Essas instituições recebem essas maletas grandes e recebem também vários kits de maleta básica, a gente chama, que elas distribuem essas maletas para as instituições referências dessas nossas instituições. Então, o que acontece? Isso consegue chegar ao maior número de pessoas, ao maior número de locais. Então, assim, a gente também acha, eu concordo com o que vocês falaram sobre essa questão de ficar muito em cima do coletivo, mas acho que também tem uma parte da sociedade e acho uma parte também da mídia em si, que, pelo menos no nosso caso, estou falando do Canal Futura, que consegue chegar a um determinado ponto que talvez em outras instituições não consigam. Então, tem um projeto também com a Ação Vale, que é também com a Fiocruz aqui, um projeto com a Escola Nacional de Saúde Pública, que também cuida
o foco que a gente estava até conversando aqui ainda há pouco, que é sobre maternidade infantil. Você acha que existe também uma questão de visibilidade, como o Arthur levantou? Eu acho que sim. Que o Futura poderia também ter mais visibilidade para poder contrapor com alguns discursos. Eu concordo quando o Arthur falou que assim, existe uma delimitação desse acesso. Assim, por exemplo, o Futura é um canal a cabo, né, que também está na parabólica, mas como a gente não problemas técnicos, operacionais, a gente não tem essa concessão para estar no canal aberto, a gente busca através de parcerias com universidades parceiras em todo o país, que elas sim têm o sinal aberto. Então, assim, o Futura consegue chegar a essas instituições, a esses estados, então acho que é uma maneira da gente democratizar o que a gente estava começando aqui no início do debate. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar assim, embora, com certeza, assim, eu concordo com o Arthur, de que é preciso, por exemplo, o Canal Saúde, a TV Escola e outras emissoras terem mais visibilidade, elas estarem mais, não é nem terem mais visibilidade, mas elas estarem mais facilmente acessíveis à população. Seja garantido o acesso à população. Claro. Tem uma outra questão que eu acho que a gente não pode esquecer, embora até ela possa soar aqui meio utópica, é que as emissoras que a gente chama de privadas, elas são concessões públicas. Sim. Né? A Rede Globo, a Bandeirantes, o SBT, elas não são... o prédio, né? A gente tem um amigo no Intervozes, né, que fala isso, o prédio é da Globo, o carro é da Globo, mas o sinal é da população. Claro. Então, assim, não é para essas emissoras que a gente chama de privadas, isso não é um cheque em branco. Uma concessão de TV não é um cheque em branco que a pessoa faz. Não é o fato de existirem os canais específicos que isenta a responsabilidade social. Até para a população poder decidir, por exemplo, quando acaba uma concessão, ela tem um prazo de validade. Quando acaba essa concessão, ela é renovada automaticamente. Por que ela é renovada automaticamente? Certo seria isso, né? A população chegar, será que vale a pena renovar a concessão de um canal que passa 24 horas por dia vendendo anel, tapete, relógio? Ou estabelecer condições para essa renovação, limites, né? Também, né? Por que não colocar um outro canal no lugar ou forçar esse canal, ou obrigar esse canal a realmente cumprir o seu papel constitucional, que é levar educação, cultura Mas, na verdade, para a população? Tem condições. As concessões, elas impõem condições. Isso. A questão é que essas condições, elas muitas vezes não são cumpridas. Porque não existe um esforço de fiscalização, de viabilizar, por exemplo, se uma concessão, quando ela acaba, ela é automaticamente renovada, qual é a tua preocupação como a pessoa que detém a concessão de estar cumprindo as obrigações que estão te colocando? A gente tem um caso aqui no Rio de Janeiro de uma distorção enorme, que a gente tem uma emissora pública, a despeito, a gente pode discutir aí, mas podia ser assim, podia ser, mas é um projeto público da Prefeitura do Rio, que é a Multirio. Olha só que maluquice. Ela é pública, mantida com dinheiro público, e ela paga uma emissora privada, que é uma concessão pública para ela exibir a sua programação. Ou... Não, a gente volta já. A gente vai fazer um breve intervalo, que a gente vai falar também sobre o SUS. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa falar do SUS, que é um grande projeto de construção de saúde desse país, como é que ele está relacionado com a educação. E as novas mídias, até que ponto essas novas mídias podem aumentar o acesso e a possibilidade de mais diversidade na comunicação brasileira. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre mídia e saúde. Para conversar conosco, estão no estúdio André Libonati, analista de conteúdo do Canal Futura, Janine Cardoso, cientista social do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e Arthur William, membro do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Participa também do programa Márcia Correia Castro, superintendente do Canal Saúde. Entreter, educar, informar, prestar serviço. São algumas atribuições de uma programação de TV. Mas quando o tema é saúde, que saúde a gente vê? Pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que onde o brasileiro se informa sobre ciência e tecnologia. O principal ponto é a televisão. É onde ele vai buscar informações, embora a oferta seja muito limitada. O dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? De luta contra a AIDS. Então, eu vi, no mínimo, 3 programas falando sobre a AIDS, entendeu? Tudo bem, era o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas, mal ou bem, tinha um espaço dedicado à saúde. Eu analisei 293 edições de telejornais. Encontrei mais de 500 matérias, eu não me lembro os números exatos agora, mas mais de 500 matérias sobre ciência e tecnologia.
Tá? 54% delas são sobre saúde. Então, é mais da metade do que se produz em telejornalismo e ciência e tecnologia é sobre saúde. Eu acho que a gripe suína, assim como todas as outras notícias relacionadas à saúde, elas vão ganhando mais destaque a partir do momento que elas vão despertando a curiosidade das pessoas. Para mim, não confere a informação de que a ciência, de que a saúde está fora ou é pontual. Não é tratada só como efeméride. Tá certo, o telejornal pontua a efeméride em saúde, mas pontua também as últimas descobertas feitas no exterior ou feitas no país. E faz, sim, um trabalho num país como o nosso, de carências educacionais tão grandes, faz um trabalho importante de mobilização para a saúde. Mobilização é um assunto importante, mas antes eu queria pegar uma coisa que ela fala, que é o interesse que as pessoas têm sobre o tema, né? Que sempre a questão de saúde aumenta a audiência. Que saúde é essa que interessa tanto? Como é que a gente pode falar e entender como que a saúde está sendo apropriada muitas vezes dentro de uma lógica que não é a lógica do interesse pela saúde pública? Que saúde é essa que interessa, Janine? Eu acho que hoje a saúde que interessa é fundamentalmente essa que a pesquisadora estava até referindo, né? É a saúde ligada aos desenvolvimentos, enfim, científicos tecnológicos, de novas terapêuticas. Que muitas vezes não estão nem disponíveis. Novos meios né? diagnósticos, aquilo que no jargão da saúde a gente dizia assim, saúde não é só o consumo de medicamentos, né, e tal, mas ela cada vez mais, e cada vez mais a gente tem oferta, né, você tem muito desenvolvimento científico, tecnológico nessa direção, até porque tem mercado, até porque as pessoas compram, até porque as pessoas exigem, inclusive no SUS, né, ter acesso àquele meio diagnóstico, terapêutico, etc. Porque viram na TV. Claro, né, e então... porque a ciência oferta, não é? Porque a indústria farmacêutica cada vez coloca, né, uma diversidade imensa, inclusive de medicamentos, tem milhões de coisas positivas nisso. Acho que a gente aqui não está fazendo aquela linha dicotômica de quem é o malzinho e quem é o bonzinho. Essa é a nossa realidade. Agora, ela traz problemas. Eu diria só que a questão maior talvez não seja dizer a saúde está ou não está na pauta. Ela está na pauta. Aliás, eu acho que ela sempre esteve na pauta porque ela fala para cada um de nós naquela realidade primeira, né? Que é o nosso corpo, que é o que a gente sente. Que é a vida, enfim, né? Que é a vida em si e que é a questão mais complexa, digamos, da nossa própria finitude. Morreremos, né? Agora, eu acho que hoje, junto com toda essa produção, a gente tem uma cultura que está cada vez mais temerosa. Então, eu acho que a história é temerosa, por um lado, da morte, né? De adiar este momento. De qualquer possibilidade de adoecimento ou envelhecimento, né? Tem uma face muito visível disso, que é justamente na estética, né? Todos esses investimentos no corpo e na beleza, que combina bem com outros elementos culturais, eu acho, que predominam hoje. Mas eu acho, me preocupa, pessoalmente, a questão do medo, digamos assim, porque as pessoas têm muito medo. De né? envelhecer, ou de morrer, inclusive. de sofrer, de ter dor. Isso está um pouco saindo da nossa agenda de possibilidades e como viver sem sofrer, sem ter doença. Assim. Por um lado, então isso me preocupa, esse certo enquadramento, que eu não acho que é só uma oferta midiática. Ela reforça isso, mas talvez seja um dos principais protagonistas nisso, mas não nasce dali, tá? Está na sociedade também, né? E porque eu acho que acaba a saúde, paradoxalmente, sendo uma finalidade em si. Eu venho de uma época, eu talvez seja a mais velhinha daqui, em que a gente pensava na vida para alguma coisa, não é? Eu quero fazer o que da minha vida, né? Enfim, cada um tinha a sua agenda, né? E eu quero ter saúde para fazer isso. Hoje, quase que a nossa agenda o tempo todo é ocupada pelo cuidado da saúde. Mas você não acha, Janine, que eu faço uma análise que é o seguinte, a gente aqui, né, eu estou falando aqui do lugar de Fiocruz, Fundação João do Cruz, eu me lembro quando eu cheguei no canal, há 16 anos atrás, Pois é. quando eu cheguei no canal,
que eu, né, me deparei com a ideia do conceito ampliado de saúde, que a saúde não é só ausência de doença. Então, eu me lembro da luta que a gente fazia para nosso esforço para as pessoas entenderem que saúde não era ausência de doença. Hoje eu acho que essa ideia do conceito de saúde, da promoção de saúde, ou uma interpretação disso, meio que entrou na moda. Assim, todo mundo fala disso, de exercícios físicos e prática de exercício, mas de sob alimentação essa ótica saudável, do consumo que ela está... Exatamente. O que a gente poderia dizer é o seguinte, isso que estava na base, digamos, de um discurso outro, eu acho que acabou sendo absorvido num discurso que, na verdade, era aquele que a gente combatia. Apropriado por uma lógica de mercado, né? De mercado e estritamente individual. Por exemplo, massagem posso ser provocativa? Posso provocar um pouquinho, para não perder o hábito, depois vocês editam, se for o caso. Mas, por exemplo, isso foi um exercício que apareceu no curso da gente de Comunicação e Saúde, que a gente foi discutir temas que estavam na saúde naquela época. E um grupo selecionou justamente a fala do então ministro Temporão, que foi numa abertura de um evento outro, que não tinha nada a ver com sexualidade, mas foi isso que foi apropriado pela mídia, onde ele dizia que fazer sexo era bom, era 2 ou 3 vezes por semana, porque se possível, prevenia doenças cardíacas ou algo do gênero. Independente, isso aqui comporta pano para manga. A gente pode, por que foi só isso? Não era isso que ele falou, eu estava lá num evento que não tinha nada a ver com isso, mas isso foi tematizado, não importa. Mas olha só, porque eu acho que ele é bem expressivo da época que a gente vive. Primeiro, o que algumas décadas atrás era um tema tabu, sexualidade, está circulando, né, de uma maneira cada vez mais sem problemas, digamos assim. Inclusive na fala do ministro, que é uma autoridade de saúde pública. E isso é bom, não tem nenhum... Mas veja, você não faz mais sexo porque você gosta, ou porque você não gosta, ou na intensidade que você quer. Mas você faz porque é bom para a saúde. É mais uma prescrição. Então, assim, eu estou sendo contra que as pessoas... Não, de maneira nenhuma. Mas eu acho que a gente deve pensar que deslocamento é esse, que num discurso até mais progressista, transforma algo que já foi, inclusive, objeto de transgressão, de movimento social, por uma liberdade, no fazer porque é bom para a saúde. Não é porque você quer, porque você gosta, mas é porque você fazendo isso, aí virou a regra, entendeu? Então, assim, eu vou fazer 2 ou 3 vezes, não, mais do que isso pode não ser. Virou uma caminhada, virou uma ginástica. Não, pode dar problema, porque a questão, né, da quantidade. E fica uma pressão. Então, é um pouco isso, é essa preocupação do fazer bem à saúde, um pouco que imperando em todas as áreas da vida. E muitas vezes o jornalismo, principalmente, distorce certas informações que a saúde coloca. Então, por exemplo, até a própria televisão hoje ela ser muito centralizada, as demandas de saúde de determinadas regiões não necessariamente são as mesmas de outras regiões. Então, quando você coloca como uma demanda única dentro de um telejornal que passa para o Brasil todo, é complicado, porque você não tem a demanda específica contemplada nisso. Voltamos à questão da diversidade que você levantou aqui no início. E até as novas mídias ajudam um pouco. A gente está falando aqui da superficialidade que alguns programas tratam a saúde. Hoje, com as novas tecnologias, a gente consegue fazer narrativas e informações transmídia ou multimídia. Então, a narrativa transmídia, por exemplo, você pode contar uma história diferente, você pode aprofundar determinado conteúdo em outra mídia. Então, se a televisão hoje, ou rádio, que são mídias tradicionais, elas são limitadas, porque você só pode ter programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não dá para inventar além disso. A multiprogramação da TV digital te permite mais, mas ainda é limitada. Já a internet, que é uma nova mídia que aparecendo, que hoje já está se consolidando, ela te permite que você aprofunde essa informação que ela existe na televisão. Mas para isso é preciso garantir o acesso da população, porque hoje mais de 90% da população tem acesso à televisão. Ela assiste algo na televisão, ela vai para a internet, ela pode se aprofundar, mas hoje menos da metade da população brasileira tem acesso à internet banda larga, por exemplo. Então ela vai ficar com aquela informação superficial e distorcida e genérica que a televisão passou para ela. E ela pode utilizar essa informação que ela adquiriu na televisão de forma equivocada quando for acessar o sistema de saúde. Mesmo partindo de um mundo onde haja acesso, um maior acesso à informação através da internet, e aí trazendo essa questão também para a televisão, como é que fica a questão da confiabilidade e da verdade do que é divulgado, comunicado? Então, porque você vai ter acesso a todo tipo de informação. Isso. Né? Na internet não tem, assim, na televisão você é quase que obrigado
a assistir, a ter acesso aos canais que já chegaram para você. No satélite está ali, você não determinou quem vai estar ali, já chegou para você na TV paga também, você comprou um pacote com determinado número de canais. Já na internet você pode escolher o que você vai acessar. E para escolher o que você vai acessar, é importante que você tenha uma chancela, por exemplo, de uma instituição pública, de uma universidade. Isso te dá garantia de que aquele conteúdo é confiável. Então, por exemplo, o Canal Saúde, ele está na televisão, mas ele pode ter um conteúdo aprofundado sobre esse programa aqui na internet, com contatos, com informações mais detalhadas, com o que a gente não conseguiu trabalhar aqui dentro desse programa, porque é um programa limitado, de 1 hora, unidirecional, não tem interatividade tão grande, num fluxo igual com o telespectador. Então, a internet permite que você coloque em prática uma interatividade ou políticas de comunicação que a televisão, por ser uma mídia antiga, velha, não te permite. Isso é bom, né? Antiga, velha, antiga, velha é bom. E nesse ponto, essa mídia antiga, velha televisão, que agora tem esse novíssimo apoio, digamos, ou concorrência, ou muitas vezes a gente fala de convergência mais do que concorrência, a televisão, na opinião de vocês, sai fortalecida com esse viés que a gente viu até aqui de consumo e de entretenimento, ou a gente pode aproveitar para que isso possa também trazer mais diversidade, traga mais vozes? Que caminho? Na verdade, não sei qual é a avaliação dos outros convidados, mas assim, a gente percebe que, de alguma forma, esse novo cenário comunicativo, embora ele tenha potenciais enormes de democratização, inclusive de produção de conteúdo, vamos dizer assim, a gente está numa encruzilhada. Assim, se a gente não der conta, e aí no caso do Brasil, por exemplo, dar conta significa batalhar por uma política pública de comunicação, se a gente não der conta, esse novo cenário ele vai ser colonizado pela mesma lógica de mercado que hoje coloniza as emissões de TV. A gente tem realmente um blog por segundo é criado, né? Segundo lá os dados lá do Google. Agora, se você for contar quais são os sites assim mais acessados, assim, quantos, na verdade, quais são os sites acessados efetivamente no Brasil, você vai chegar a um número muito reduzido, né? Porque são os que têm visibilidade, são os que as pessoas sabem o endereço de cor, são os que se tornaram referência, e eles estão inseridos nessa lógica de mercado. Era o que o Arthur também estava falando, assim, a gente faz TV, então a gente tem aquele espaço limitado, como aqui, um horário, tudo certinho. Então, assim, se a gente não tiver, e tem a internet, que é um mundo de informações, um mundo para você interagir. Então, mas se você não tiver uma certificação daquela informação, se for buscar aquele site, você vai acabar, foi o que o Arthur falou, você vai acabar tendo uma informação errônea daquela informação que você teve um pouco superficial na televisão. Então, assim, as duas têm que estar unidas? Sim, têm que estar unidas. Mas não adianta você ter esse espaço gigantesco se ali naquela sua busca, naquele seu acesso, você não tiver essa informação que você está precisando. Mas até que ponto isso resolve o problema de comunicação? A gente falou aqui para a gente que a gente tem que sair dos especialistas, né? E aí agora a gente volta dizendo que é preciso certificação dos especialistas. Eu acho que, só assim, não acho que a gente tem que sair dos especialistas, não nos bastarmos assim, com ele, mas eu acho que a gente tem que, enfim, porque também especialista é uma categoria, né, super ampla. Você tem dentro dos especialistas, os especialistas, digamos assim, mais biomédicos e mais específicos e mais centrados, aquela é a sua área de especialidade. Você também tem aqueles que se dedicam mais aos aspectos sociais e, segundo, diferentes inclinações, digamos, né? O que eu estava falando mais era mais no sentido de considerar outros discursos, outras falas e tal. Não no sentido de desconsiderar o que vem da ciência, tal, que é óbvio que é fundamental. Mas só queria aproveitar para comentar só uma coisinha que você está falando. Eu acho que, assim, é inegável que a internet, enfim, apresenta uma gama de possibilidades que a gente acha que a gente não está nem ainda engatinhando nela, né? Mas eu tenho, talvez por vício de origem, uma certa resistência a trabalhar a tecnologia descolada do mundo onde ela está. E o mundo onde ela está não é só a internet. Então, assim, eu acho que ela abre N possibilidades, mas ela não é, digamos assim, a panaceia para todos os nossos problemas por si só. Claro. Por um lado. Por um lado, ela traz outros problemas também. Outro dia eu estava vendo eu não lido, não é o meu objeto de estudo, acompanho o mínimo possível, mas outro dia eu estava vendo especialistas dizendo o seguinte, atualmente o problema é quem não está na primeira página do Google não existe na internet. Isso. Porque ninguém mais tem saco
de ficar indo nas páginas seguintes. E cada vez você tem qualquer pesquisinha, qualquer palavra que você coloque no Google já seria um problema. Isso é o Google, que é o nosso buscador, e as mediações, mas se você coloca uma página, são N. A recuperação é infinita e a tendência é crescer. Então, coloca outros problemas que talvez as outras mídias mais antiguinhas e velhinhas não colocassem. Mas isso são condições novas. Por outro lado, eu acho que também não... na internet não reina a horizontalidade absoluta. Sim. Ela produz Pelo contrário. hierarquias, outras, então, assim, não, e produz e é vivida de maneira que reage diferente com os países, com as tradições, com os grupos, enfim, não dá para absolutizar. E só para fechar, por exemplo, para nós, eu acho que na saúde, há uma questão importante. A gente fez uma pesquisa que a gente chamou mapeamento das práticas de comunicação no SUS, que era um pouco assim, 20 anos depois da 8ª conferência, como é que estão nossas práticas de comunicação no SUS? No tópico internet, que já tinha, né, um número considerável, não só de instituições de saúde, conselhos, movimentos utilizando, assim, a maioria, quase totalidade, usam a internet como aquela coisa, o cartão de visita eletrônico. Aproveitam pouquíssimo as potencialidades, enfim, de interatividade ou de usos outros que se poderia ter nas suas práticas cotidianas. Isso, mesmo que tenha acesso, mesmo que tenha um blog, que era raríssimo, mas enfim, mesmo que tenha um e-mail, mesmo que tenha um site, você não vai um pouco além disso. Então, digamos assim, seria um uso não só limitado, mas talvez ainda mais trabalhando com as referências de outras bases tecnológicas na relação com a internet. Então, assim, mas sobre esse negócio da certificação, eu queria trazer para o debate uma questão seguinte. A mediação, né? Aqui, na verdade, a gente está falando da mediação, né? Eu estou tendo acesso à informação por meio de um determinado ator, um site, um programa de TV, e qual a garantia, né? Esse aspecto da mediação, ele sempre existiu, em maior ou menor grau, em maior ou menor potência, né? Que, sei lá, no século XIX, quem te garantia que aquele jornal, quem estava falando ali tinha propriedade do que estava falando, ou aquele livro, ou enfim, na televisão, idem, né? Idem. Quantas vezes você vê ali uma entrevista e fala, mas esse cara não se envolve com esse tema, por que ele está fazendo? Eu acho que é mais uma questão, assim, como a gente não trabalha com a comunicação como um direito, a gente pressupõe a comunicação como alguma coisa que será dada para a gente, e que a gente recebe passivamente, aí sim você cria uma cultura de receptor passivo, que senta e recebe. E ponto. E mas eu acho que a gente às vezes acha que o receptor é mais passivo do que ele realmente é, né? Porque faz um pouco a parte da forma como a gente vê. A gente, na verdade, conhece muito pouco do que o receptor faz com o que recebe. E muitas vezes ainda se ouve dizer que se produz aquilo que as pessoas querem ver. Ainda se apropria do próprio desejo dele para certificar a própria isso que a internet permite algo, e a TV interativa também, que é de questionar o discurso que está ali. Então, por exemplo, quando alguém colocou uma notícia na internet, mas no comentário todo mundo discordou daquilo, indicou outros conteúdos, então ela te permite até que você negue determinada verdade que foi colocada ali até por uma instituição. Por exemplo, o Canal Saúde publicou uma notícia, os comentários falaram, aqui na minha região não é isso, um especialista falando, eu discordo disso. Isso é importante. E sobre a questão do Google, hoje, cerca de 70% do acesso a todos os sites é proveniente do Google. A pessoa não coloca lá o endereço completo, ela vai no Google e acessa o site, é isso. E é o Google que define o que é, por exemplo, saúde, a apropriação de um discurso. Então, quando você coloca lá saúde no Google, quem vai dizer para você o que é mais saúde, é mais referente à saúde? Se é o Canal Saúde ou uma academia chamada Saúde, é uma empresa privada norte-americana com interesse econômico. Porque todo o mecanismo de busca do Google, que é o maior buscador, que não tem comparação, são os critérios de relevância do Google para o tema saúde. Então, assim, eu estou dizendo, já tem uma mediação primeira no nosso acesso, digamos assim, ao que está na internet, que já limita de, sei lá, não é nem 5% ou 10%. A questão, eu acho, também da relação com as ofertas comunicativas, acho que a Márcia falou desde de sempre, passa pelo quesito confiança, credibilidade. Então, assim, é claro que isso vai mudando, né, ao longo do tempo, mas eu acho, não fiz nenhuma pesquisa, mas deve estar disponível, não são todos
os sites, ou enfim, blogs, ou o que seja, que são acessados da mesma forma. Se eu não me engano, inclusive, aqueles que vêm, por exemplo, são provenientes de jornalistas, não necessariamente de meios de comunicação, mas os blogs dos jornalistas que têm um capital, um reconhecimento, são mais acessados. Ou dos grupos de identidade vários, de militância ou não, ou de doença, ou de... Você tem mediações que não... Essa ideia da instantaneidade, da informação está ali, eu acessei, e isso é a comunicação, é sempre limitadora de um processo que é muito mais complexo. Eu coloquei a saúde aqui no Google para gente, e a primeira coisa que apareceu foi o Portal Saúde, do governo. Logo em seguida vem uma revista, né, que é uma revista que parece que segue essa linha que a gente conhece das revistas, são Viva Bem. Depois vem o Saúde na Wikipédia e locais para saúde próximo ao Rio de Janeiro. Né? Então são vários que seriam serviços. O Canal Saúde ele está na primeira página. Botando só saúde, não. Se eu colocar Canal Saúde, eu espero que sim. Eu queria voltar só uma coisa que a Marcia estava falando sobre essa certificação. Que realmente isso é muito complicado, ou no acesso a um site, ou num programa de TV. Então, o que a gente busca lá? Por exemplo, a gente vai falar sobre um tema, sobre saúde, sobre exploração sexual, sobre direitos humanos. A gente não é especialista nesse tema. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz fóruns temáticos lá. A gente vai falar sobre educação, então a gente vai chamar o secretário de educação, a gente vai chamar um professor, a gente vai chamar o aluno. No caso da saúde, a gente vai chamar médicos, vai chamar institutos. Então, assim, eu acho que isso que é bacana. Assim, é aí que vem a nossa certificação. A gente trabalha com TV, mas a gente também busca essas referências, que são as referências de conteúdo que tem que constar, no nosso caso, nos programas, para que a gente possa dar essa informação. Se ele vai receber de uma forma passiva, pode até ser que seja, mas de repente ele vai receber a informação da melhor maneira que ele puder absorver, certificada por quem entende do assunto. Entendeu? Eu tenho um pouco de resistência com essa ideia de certificação, porque, de alguma maneira, sempre alguém querendo dizer quem é que tem razão e quem é que não tem razão. Eu acho mais prudente ficar claro que tudo é versão. Claro. Então, se tudo é versão, você vai dentro aí. Inclusive dentro dos especialistas, você vai ter tudo é versão contraditória. É que a gente volta à questão do direito à comunicação, porque ao saber que você é detentor de um direito à comunicação, você também passa a entender que aquilo que está vindo não é a verdade. Não é a verdade, exatamente. É uma versão para eu contrapor com a minha realidade e estabelecer um diálogo. Aí temos a questão do direito à comunicação, quanto que é complicado, porque numa comunicação que é tão regulada, que é tão filtrada, né, é tão monopolizada. É tão monopolizada. Estados Unidos, até pouco tempo atrás, eu acho que agora não, porque está mudando tudo. E, além das famílias, tem todo o complexo interplanetário quase de comunicação. Mas existia Estados Unidos, ou o reino, digamos, do liberalismo econômico, ninguém está falando em nada mais do que isso. Limitava a possibilidade de uma mídia ter mais de tanto % de audiência. Porque isso feria um princípio maior, que é o da pluralidade e a diversidade de opinião. Então, independente do padrão de qualidade ou da pertinência ou não pode dominar aquele ali, porque acaba se impondo e limitando o direito do cidadão a poder ter o contraditório, o contraponto. Então, assim, é isso, e eu acho que no Brasil essa discussão está muito atravessada, certamente pelas estratégias não só dos meios de comunicação, mas de boa parte da intelectualidade, que cada vez que a gente coloca a questão de política de comunicação vira sinônimo de censura, da pior censura. E esse é um argumento, né? Como a censura. Não tem debate. Depois, não é possível debate. Depois de anos de ditadura, a censura é uma palavra que todo mundo reage, né? Então isso veta o debate. Exato, ninguém é a porta. De início, ninguém falou em qualquer coisa, né, que possa questionar essa concentração tal, virou censura, você, na verdade, não é democrático, você está querendo censurar. E está resolvido o assunto. E acabou, e não tem regulamentação. Não tem regulação. Você queria colocar alguma coisa? É importante isso que a Márcia falou da mediação, de que haja uma educação para as mídias nas escolas, nas universidades. Hoje a gente não prepara os alunos para uma leitura crítica da mídia. Então, ele, na verdade... Ou você demoniza a mídia, o professor em sala de aula fala, não assistam televisão porque é a caixa que vai sugar vocês, ou coloca, não, você tem que assistir o telejornal tal, porque ali você vai se informar. Então, essas duas visões são equivocadas e é preciso que em sala de aula o professor trabalhe a mídia. Por outro lado, mesmo com essa visão crítica, é preciso dar
garantir o acesso a outras vozes. Então, por exemplo, se a pessoa só tem acesso à televisão aberta, ou se a televisão pública chega com um sinal ruim porque não tem dinheiro para ter um transmissor de boa qualidade, esse acesso à comunicação do cidadão não está garantido. Então, ele só vai conseguir assistir à programação de determinada televisão ou das televisões comerciais. Então, é preciso também ter a leitura crítica e garantir o acesso à diversidade de vozes. Bom, eu acho que a gente trouxe bastante questões, né? A gente mostrou que esse é um universo que ainda precisa ser muito trabalhado, batalhado, conversado, democratizado, né? Porque à medida que a gente vai trazendo novas soluções, vão aparecendo também novos problemas, novas questões para dar conta, né? Se a gente tinha um cenário complexo, as novas mídias deixaram ele mais complexo ainda. Mas cumprimos nosso papel de levantar, tematizar e trazer alguns caminhos para essa questão. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E o Sala de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença aqui no nosso estúdio de André, Janine, Arthur e Márcia. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br e acesse a coluna Destaques. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê no próximo programa. Até lá.